Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 7 de julho. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,24%, um candle de indefinição após um candle de baixa, está dentro de um movimento de baixa. Esse candle de hoje ficou com a cara, vamos dizer assim, de que ficou mais para uma correção desse candle aqui forte de baixa, uma correção mais descendente, trazendo a expectativa de continuidade da movimentação para baixo. O ponto está num patamar importante dentro do que a gente já vem falando nas últimas análises, mas a perda da mínima do pregão de hoje, 62,035, reforça um pouco mais a chance de a gente ter uma movimentação um pouco maior para baixo, onde o próximo nível de suporte mais relevante seria o patamar ali dos 61.600 pontos. Ideal que não venha a buscar essa região 61.700 a 61.600. Ideal que não viesse aqui, porque quanto mais o Ibovespa, na minha avaliação, ele entrar aqui, quanto mais devolver esse movimento de subida, mais vai descaracterizar a chance da gente ter uma retomada de tendência de alta aqui para vir para cima dessa região aqui, até mesmo para superar esse topo aqui anterior, esse topo dessa semana, gerado aqui no 63.484, que é a máxima dessa semana. Então, pelo gráfico semanal, a gente teve aqui uma queda de 0,92% na primeira semana do mês de julho. E nessa semana, olhando para o semanal, a gente está dentro de um movimento de subida. Então, dentro desse movimento de subida, se encaixa a questão de se ter aqui essa movimentação e de a gente ter um movimento aqui para cima. Então, vai ser importante para manter essa perspectiva aqui, essa leitura, que o Ibov consiga aqui gerar alguma sinalização de alta nessa região, sem ganhar muita força para baixo. Não necessariamente que se ganhar força para baixo não vai gerar movimentação aqui para cima mais. Ainda vai estar dentro de um contexto de alta no gráfico semanal, dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, que ele só vai ser desmontado se houver a perda dessa mínima aqui. Então, ele vai ser totalmente desconfigurado se houver essa perda, ou seja, o Ibovespa vir gerar um movimento aqui para baixo e perder toda essa região. Mas se gerar mais um candle aqui forte para baixo, já vai reduzindo a perspectiva de se ter um movimento um pouco maior para cima aqui pelo gráfico semanal. Então essa é a minha leitura em cima do Ibovespa nesse momento, dentro do cenário que está desenhado até o presente momento. Se essa análise está sendo útil para você de alguma forma, lembre-se de dar um like aí, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosíssima audiência. Vamos então aqui para os futuros. Nos futuros eu fiz recomendação no mini dólar, mas vamos falar aqui primeiramente do mini índice, gráfico de 60 minutos. O que eu mencionei agora há pouco no Ibovespa, que a leitura do dia aqui pelo gráfico diário de ser um candle ali de indefinição, que é mais um candle de correção do candle anterior, uma correção descendente, trazendo a expectativa ainda de poder ter algo mais para baixo, olhando aqui para o G60, ficou com essa característica, abriu o pregão forte para cima, que aí traria a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, mas aí já reverteu para baixo de maneira muito forte, foi lá embaixo e aí depois disso travou. Esse travou, que eu falo aqui, é essa lateralização. Essa lateralização no primeiro momento é uma correção dessa queda aqui. Então a tendência do G60 é de baixa. Então, como está aqui de forma lateral, fica com viés mais o que de cair. Mesmo que abra subindo, se não ganhar muita força para cima, vai ficar com mais chance de gerar alguma formação de topo que apoiaria mais a operação na ponta vendedora de day trade a partir do próximo pregão. Para se apoiar compra, o ideal é que caísse logo, não ganhasse muita força e já revertesse aqui, gerasse alguma sinalização no G60 forte para cima, depois de ter perdido aqui a mínima, gerasse alguma sinalização mais forte para cima para buscar operação aí na ponta compradora. Seria mais interessante dessa forma. Enfim, o cenário apoiando mais nesse momento, olhando a tendência do G60 e o que foi desenhado no pregão de hoje, apoiando mais ali a operação na ponta vendedora aí a partir do próximo pregão num primeiro momento. Então, para a compra ficar mais interessante, ou gera muita força aqui para cima, ou faz aqui alguma sinalização de força mais aqui embaixo. Partindo agora para o dólar, no pregão de hoje eu recomendei a seguinte operação. Depois que o dólar abriu aqui com gap de baixa, vai lá em cima com os dados de emprego dos Estados Unidos, aí vai lá para baixo, aí fica com a tendência aqui indefinida. Gera até uma tendência de alta aqui, mas muito fraca, contra ainda toda a questão de um gap. E aí vem aqui para baixo e volta a perder aqui essa questão dos fundos ascendentes. Aí vem dar uma travada aqui, que é a travada nesse primeiro momento, até que eu mostrei agora no gráfico 60 minutos do Ibovespa, do mini índice, que é a questão da correção no tempo. Então vai fazendo uma correção no tempo, que atendeu para mim os critérios de uma possível venda. Em vez de vender aqui, a minha venda foi aqui porque era muito em cima
do ponto de entrada, então eu preferi buscar a venda na perda mínima desse candle aqui depois dessa correção lateral. Veio aqui para baixo, não chegou a gerar relação risco-ganho de 1 para 1, porque eu trabalhei com stop aqui acima desse patamar, dessas máximas aqui. E aí aqui, quando fez essa movimentação para cima, e aí a ameaça cai aqui novamente, eu reposicionei o stop para cima da máxima desse candle. Bateu aqui na trave, mas não acionou o stop, que era o stop que já tinha sido reduzido apenas para 1 ponto, o stop inicial era de 4 pontos, e aí depois resolveu realmente andar a operação, e aí eu encerrei a posição aqui no objetivo dela, que foi traçado, gerando aqui o objetivo em 3.290,5 e gerando aqui um ganho de 0,24% na operação e no capital total um ganho de 0,35%. Agora olhando para o próximo pregão, olhando o G60 aqui, a gente tem um movimento bem longo para baixo. Se primeiramente olhar para o gráfico diário, o que a gente tem é o dólar está dentro do movimento de baixo no gráfico diário, só que em cima de um patamar bem relevante de suporte. Está fazendo um candle mais de indefinição. Então, olhando para o gráfico diário, a gente está dentro ainda no contexto de baixo e pode caminhar, seguir aqui realmente para perder toda essa região. E aí, dentro desse primeiro cenário, se aqui que o G60 já está fazendo uma correção da atual tendência de baixa, se essa correção não conseguir ganhar muita força e gerar aqui sinalização para baixo, até nessa região que se encontra aqui, ó, essa região aí seja 3.300 até um pouco mais acima, que é uma região na faixa ali dos 3.303, respeitar essa região, gerar topo, fica mais para ponto vendedor, enfim, atuar a favor da tendência aqui do intraday do G60. Por outro lado, se já abrir aqui forte para cima, me chamaria a atenção para avaliar a possibilidade de operação na ponta compradora a favor desse movimento de subida aqui no mini dólar. Enfim, esse é o cenário que eu vejo nesse momento para o dólar, dentro de uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, dentro de um movimento de baixa no gráfico diário, está até algo semelhante ao mini índice nesse momento. Olhando para as ações PETR4, a Petro, lembrando, se você deseja receber as recomendações aqui de day trade para os futuros, mini índice, mini dólar e swing trade para nas ações, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar aí gratuitamente essas recomendações. A Petro terminou o pregão de hoje com queda de 1,97%, desconfigurando um pouco a possibilidade de já entrar comprando, ou seja, para que a Petro gerasse compra, ela teria que primeiro gerar uma sinalização de alta. Ela não conseguiu fazer isso, ela estava dentro do movimento de baixo, ela só prolongou seu movimento de baixo, ganhou mais força nesse movimento de baixo. Mas ainda, dentro até do que eu falei para o Ibovespa, ainda está dentro de uma característica de movimento de alta, ou seja, fez esse movimento de subida, considerando esse movimento todo para cima e esse movimento para baixo. E aqui já seria uma correção desse movimento aqui, ou seja, pode não vir a perder essa região aqui dos R$ 11,59. Ou seja, ela pode ainda gerar alguma sinalização de fundo ainda acima desse patamar. Só que o cenário para compra já fica mais deteriorado no meu modo de ver. Eu acredito que tem ativos mais interessantes. Eu vou até mencionar nessa videoanálise alguns que eu vejo de forma um pouco mais interessante do que a Petro nesse momento, após ela ter feito esse forte candle para baixo no pregão de hoje. A semana terminou para a Petro com queda de 3,56% e apontando aqui que é para desmontar o movimento de subida, não significa dizer que não vai acontecer isso, mas nesse momento ainda olha com a possibilidade de se gerar algum fundo acima desses 11,59. Mas perdeu 11,59, ela retoma aí, mantém-se dentro de uma característica de movimentação para baixo ali no gráfico semanal, visto que a tendência no semanal é de baixa, a tendência do diário também é de baixa. Enfim, a Petro nesse momento mais alinhada para baixo, seja no gráfico diário ou no gráfico semanal. Na sequência vamos aqui para falar de Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, estabilidade, mais 0,07%. Então é um ativo que eu tinha mencionado na última videoanálise que não me chamaria atenção para entrar comprando, ainda não se encaixaria para mim essa entrada, porque a correção foi bem curta. Ela pode até continuar subindo, mas enfim, para mim foi bem curta entrar comprando a superação da máxima do pregão anterior, ou seja, comprar aqui em 27,05. Então não fiz recomendação aí na Vale 5, mas sigo avaliando aqui desde quando ela chegou aqui nesse nível e começou a fazer isso aqui, eu sigo avaliando esse movimento. Dependendo do que ela fizer, porque está ali dentro do movimento de alta ainda do gráfico semanal e fechou a semana até com uma leve alta de 0,48%, o contexto aqui da Vale 5 me chama mais atenção para se buscar a operação na ponta compradora. Ela pode até desarmar isso aqui mais para frente, por exemplo, ela pode chegar aqui a partir de segunda-feira e gerar uma pancada aqui para baixo, gerar a busca dessa região.
Então eu teria que reavaliar a possibilidade de comprar mais abaixo, mas enfim, enquanto ela estiver se sustentando acima desse nível aqui e se desenrolar em mais pregões aqui nessa correção desse movimento de subida, mais me chamaria atenção para se buscar compra aí de swing trade na Vale 5 com a melhor relação risco-ganho. Lembrando, se a Vale perder essa região aqui, perder 26,57, se a gente olhar para o G60, ela primeiro, se já perder a mínima do pregão de hoje, ela faz um pivô de baixa aqui no gráfico 60 minutos, que aumenta a chance de perder essa mínima, e aí sim confirma uma chance maior de poder vir a buscar uma região de suporte mais abaixo, essa região onde tem todo esse gap aqui de alta na Vale 5, no gráfico diário. CSNA3, recomendei compra na CSNA3 no pregão de hoje, dentro do que eu já tinha abordado esse ativo na semana. No decorrer dessa semana fiz uma análise desse papel falando sobre a avaliação do movimento de correção. Então, após o pregão de ontem, me atendeu mais para buscar uma compra. Compra de quê? De ter feito um movimento aqui para cima, faz aqui uma correção, vamos dizer assim, mais bagunçada, com a possibilidade de se ter algum fundo aqui ascendente. Essa é a minha expectativa de se pegar uma boa relação risco-ganho nessa operação. Então, pode dar errado? Pode dar errado. O stop está posicionado aqui abaixo dessa mínima após a entrada aqui, justamente no preço que ela fechou, em R$ 7,19. Passando os dados aqui certinho da operação, 7,19 ponto de entrada, 6,91, que é 6,92 é a mínima aqui desse candle. Então 6,91 logo abaixo ali da formação do fundo, a mínima. Objetivo em R$ 7,75, com risco nessa operação de 3,89%, que é o tamanho do stop, e alocando 12% do capital total devido à volatilidade maior desse ativo. CCRO3, ativo que também aqui ficou bem travado nessa região, gera aqui um movimento de subida, consegue superar essa região, mas observe que não teve muita força para vir mais aqui para cima, mas por enquanto faz aqui uma movimentação que bate aqui com esse movimento de alta. Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de buscar uma compra na expectativa que ela gere aqui um movimento para cima, saindo dessa zona de resistência. Uma operação um pouco mais, vamos dizer assim, arriscada pela quantidade de resistência que tem aqui pela frente. A mais interessante seria fundo ascendente acima desse patamar inteiro de resistência que ela tem aqui, desde os R$17 até um ponto aqui que é mais relevante, R$17 até R$17,10. Seria a região mais relevante, aqui não deixando de considerar, logicamente, 17,28, mas eu vejo R$17 a R$17,10 mais relevante, mais pontos ali que foram batidos, muitos negócios nessa região. Então, é um ativo que, executando a entrada, teria que monitorar de perto o desenrolar dessa operação, ou seja, ir ajustando o stop a cada movimentação e para cima do ativo. A CROT3 chama atenção para avaliar essa correção que ela iniciou. Ainda dá uma impressão, olhando aqui o gráfico, de que essa correção ainda está curta no tempo do que foi todo esse movimento de subida. Então, quanto mais ela invadir essa região aqui, ó, que é uma região ali por volta dos 14,55, quanto mais ela invadir aqui na próxima semana e gerar fundo, mais me chamaria atenção para buscar compra nesse papel. MRV3 foi um ativo também que eu já abordei aqui quando ela fez esse candle, não conseguiu gerar nenhuma possibilidade de entrada, fez uma correção maior, já tinha até comentado que ideal que tivesse até mais candles aqui, que ela corrigindo esse movimento de subida, faz um candle de indefinição dentro de um grande candle de baixa. No primeiro momento fica mais para uma movimentação para baixo, mas ainda assim é um ativo que eu vou ficar de olho no decorrer da próxima semana na possibilidade de se buscar uma compra também, na tentativa de retomada de tendência de alta, visto que pelo gráfico semanal, depois de um longo movimento de baixa, ela gerou uma formação de fundo relevante, faz uma movimentação para baixo nessa semana de 2,66%, mas ainda dentro de uma característica de movimentação para cima. Tá? Então, se ela vier aqui um pouco mais para baixo ainda, respeitando aqui essa região, na faixa ali dos R$13, usando essa região como suporte, também me chamaria atenção ainda, não descaracterizaria a possibilidade de buscar uma compra ainda na MRV3 no decorrer da próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.